Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live sobre criptomoedas aqui no canal do Infomoney no YouTube. Meu nome é Paulo Alves, eu sou editor de cripto no Infomoney e a gente vai falar hoje sobre os projetos mais promissores de cripto para o ano que vem. Eu estou aqui com dois super convidados, um deles é o Alex Buelau, ele é o CTO da Parfin. Bem-vindo, Alex. Aqui hoje. Seu microfone. Opa, agora sim, obrigado. E o nosso outro convidado é o investidor anjo Vinícius Terranova. Obrigado, Vinícius, pela presença. Opa, boa noite, obrigado pelo convite. Legal. Então, pessoal, antes da gente começar, eu só queria lembrar todo mundo para deixar as perguntas nos comentários. A gente, ao longo da live, vai ficando de olho lá nas suas dúvidas e vai tentar ir respondendo aqui ao longo do nosso papo. E também, claro, não esquece de curtir o canal, de ativar o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. E, claro, curtir o vídeo logo desde já. Mas então, pessoal, vamos começar então falando um pouco, antes de a gente entrar um pouco mais especificamente nesses projetos mais promissores para o ano que vem. Eu queria introduzir esse assunto falando sobre as tendências para o ano que vem, né? A gente sabe que cripto às vezes acompanha certas modas, né, certas tendências, a gente viu aí desse ano, começando ali com o final de DeFi, que ressurgiu ali no final do ano passado, e depois passou para NFT, depois passou para jogo Play to Earn, e desembocou no metaverso, que é a mais recente dessas ondas, e parece que ele acaba reunindo um pouco de todas essas tendências numa só. Eu queria perguntar para vocês duas coisas, e aí talvez o Alex pode começar. O que dessas tendências a gente pode esperar que continue para o ano que vem? E o que você já pode falar sobre alguma coisa de nova que a gente já pode ver desde já se desenvolvendo para 2022? Olha, assim, minha opinião disso é que cripto é uma área muito dinâmica, né? Como você falou, DeFi vai continuar sendo uma força muito importante no mercado, porque a gente vai ter o Ethereum 2.0 sendo lançado aí ano que vem, está sendo bem esperado, já está há anos em desenvolvimento, e assim, o Ethereum é onde a maior parte do DeFi acontece. O NFT realmente chegou aí com tudo esse ano, continua bem forte também. A parte de game, a gente tem visto cada vez mais Axie Infinity, e tem uma série de novos jogos que estão para ser lançados, né? Então, a minha expectativa é que vai também continuar muito forte nesse ano que está entrando. E, pô, o metaverso é um tópico novo que surgiu aí nas últimas semanas, últimos meses. Você tem o Facebook, né, que agora mudou de nome para Meta. Então, assim, não tem como você não enxergar que isso aí é uma força gigante, e não só para o próximo ano, como provavelmente para os vários anos na frente ainda, né? Vinícius. Opa, bem, cara, falando de coisas que já aconteceram esse ano, né, que devem se manter, de fato, a gente acabou de começar a falar de metaverso de forma mais séria, né? Ah, o anúncio do Facebook realmente deu um impacto. O Zuckerberg aí, ele trouxe esse tema, né, para frente do mainstream, por assim dizer. A gente provavelmente não vai deixar de ver DeFi nunca mais. É o tipo de. É uma, é uma das aplicabilidades de blockchain mais importantes que a gente tem hoje. Né? Agora, quando a gente fala do futuro, é difícil prever o futuro, mas se a gente analisar que os projetos de DeFi e os projetos de jogos, por exemplo, né, principalmente os que têm o modelo Play to Earn, a gente vai observar a necessidade de dados. Né, dados on-chain e off-chain, né, que são dados que estão acontecendo dentro da rede, fora da rede. A gente precisa desses dados com muito mais força do que antes. Então acredito que para o futuro a gente vai ver o surgimento aí de uma onda de projetos de dados, tá? E também acredito que todos esses projetos mostraram a força e impacto das DAOs, que são as organizações descentralizadas. Né? Você basicamente faz com que a comunidade tome conta de um projeto e decida para onde ele vai. Eu acredito que isso vai ficar cada vez mais forte, né? Principalmente em questão dos jogos. Legal. A gente. Quer falar, Alex? Não, não, eu ia falar assim que eu concordo. Essa parte de DAOs realmente é uma tendência que a gente tem visto. Na verdade, assim, DAO é uma coisa que não é totalmente nova, né? Você teve lá o DDAO, lá, bem no começo do Ethereum, que foi hackeado, inclusive.
Então, assim, a gente tem vários exemplos de DAO, mas a gente tem visto, assim mesmo, que até do ponto de vista institucional, tem cada vez mais interesse nessa parte de DAO, né? Que é essa ideia de você... É como se você estivesse rodando uma empresa, mas que de uma forma totalmente descentralizada, né? Onde participantes podem votar em propostas importantes e, assim, quem tem mais token, tem mais poder de voto. Então, tem uma série de ideias ali, mas que é uma parte ainda que tem uma falta, assim, de infraestrutura para você poder fazer, né? Então, eu concordo aí que DAO realmente é uma coisa bem excitante e que vai cada vez mais, a gente vai ver cada vez mais DAO sendo feitas aí. E, bom, já até adiantando um pouco a nossa conversa, falando sobre DAO, aproveitando esse gancho, a gente teve alguns projetos que descentralizaram esse ano, e aí o que acontece é que eles distribuem tokens para os usuários, né? Alguém pode comentar um pouquinho como é que o investidor hoje consegue surfar essa onda das DAOs, ou seja, de que maneira a gente pode tentar participar disso? A gente sabe que às vezes essa distribuição de token ela é retroativa, então não tem muito como saber qual é que vai distribuir e tudo mais. Qual é a melhor maneira da gente tentar surfar essa tendência? Cara, assim, uma coisa que eu tendo a fazer é o seguinte: eu usei o Uniswap, né, na pessoa física, e aí um dia, por surpresa minha, eu tinha ganhado lá uns Unis, né? Que, pô, vale assim, não sei quanto que tá o Uni hoje, mas na época era uma coisa assim, alguns $1.000, né? Só por ter usado a plataforma. Então, uma coisa que eu tendo a fazer na pessoa física é experimentar. Quando tem uma plataforma nova que está pegando tração, é testar mesmo, é usar para entender como funciona. E, como você falou, o que eles tendem a fazer é pegar uma lista de quem usou nos últimos X meses, né, lá na frente, e falar, ó, essas pessoas vão ganhar o nosso token, como aconteceu comigo no caso da Uniswap. E é uma coisa bem comum isso acontecer, e esses tokens que eles dão de presente, muitas vezes, é um valor considerável. Então, essa é uma dica que eu dou, assim, de sempre experimentar, testar essas plataformas novas aí de DeFi que aparecem, porque pode ser que você acabe ganhando um token ali mais para frente. Realmente não tem muito macete, não. O que acaba acontecendo é que algumas comunidades, as pessoas se reúnem para falar, olha, esses são projetos que talvez distribuam tokens. Né? Sim. Se você tá vendo alguma coisa que tá tendo uma adoção grande e eles não têm token, cara, se prepara que provavelmente vai ter. Né? A Uniswap foi o primeiro grande exemplo disso. Eu recebi agora, recentemente, o airdrop do Ethereum Name Service, porque eu já comecei a falar em inglês, porque eu comprei o domínio, né, .eth. Então eu comprei alguns domínios .eth quando eu vi, cara, do nada assim eu recebi uma bolada de dinheiro por causa de usar o serviço. Mas eu já uso isso há 3 anos, então o melhor jeito de você conseguir essas moedas é realmente experimentando, como o André disse. Você tem que experimentar a tecnologia nova, você tem que estar lá no início, sabe? Tem muita rede nova por aí, muita blockchain lançando, por exemplo, corretora descentralizada e tal. Se você conseguir entrar e experimentar esses produtos, existe uma chance maior para você do que para qualquer outra pessoa de você receber essas moedas. E eu acho assim, em relação a como você usa isso, né? O que eu tenho visto se você tem alguns tokens e você vai votar em alguma proposta deles, você não vai influenciar muito, porque assim, você tem poucos tokens na pessoa física, né? Mas na Parfin, a empresa onde eu sou CTO, a gente trabalha muito com o institucional, sabe? A gente tem clientes que são grandes hedge funds, bancos e banco digital, etc. E aí começa a ficar interessante, porque se um fundo tem esses tokens de governança, eles têm tanto token que eles começam a poder influenciar no andamento do protocolo, né? Então, isso para eles aí realmente é uma coisa que é interessante para esse tipo de cliente, né? De fundos grandes, quem tem muito token. Mas É, para o pessoal, assim, como a gente, aí realmente só conversando com outros no fórum e tal, e tentando votar junto alguma proposta. E, até, e até adicionando assim, um pouquinho no que o André tá falando, existem moedas que elas hoje valem muito pouco porque elas ainda não cresceram o suficiente. Mas elas têm propostas de DAO. Então, se você, por exemplo, acumula algum projeto promissor para você, que você olha e fala, cara, isso aqui tem futuro, isso aqui vai dar certo, você faz um estudo minucioso e define que aquilo ali é um lugar onde vale a pena você investir, pode ser que no futuro
você tem mais moeda que grande parte das pessoas, porque você comprou quando não era nada. Né? Vamos falar, por exemplo, do próprio Axie Infinity aí, que já foi centavos, hoje é 140 dólares, cento e poucos dólares. Comprar hoje o poder de compra que você tem, você, cara, quem comprou lá atrás hoje, se demole, tá mandando qual o bonequinho do jogo que você vai nerfar, sabe? Então, esse é o tipo de coisa também que você tem que estar ligado. Chegar cedo é sempre bom. Fundos de investimento realmente vão ter uma vantagem aí competitiva na hora da DAO. Mas e o que está no radar para o futuro? A gente já sabe alguma coisa que aconteceu, mas o que vocês apontariam hoje para esses projetos de DAO para a gente encerrar esse tópico? Tem ali um pouco mais de chance, ou seja, já está tendo uma boa adoção e ainda não descentralizou. Vocês conseguiriam especificar algum? Hum, Eu gosto da Metis, tá? A Metis, ela é uma solução de segunda camada da rede Ethereum, tá? Ela é concorrente da Polygon, por assim dizer. Né? O que eu acho legal da Metis é que o tamanho de mercado dela é hoje 100 vezes menor que o tamanho de mercado da rede Ethereum, né? E eles entregam uma DAO diferenciada, eles chamam de DAC, né? Que na verdade não é organização, são comunidades descentralizadas que comandam a rede. Então não é só uma pessoa, uma comunidade, por exemplo, a comunidade brasileira, da DAC brasileira, decidiu que quer votar a favor de algo, entendeu? Então vai ter um peso dessa galera. É um projeto que conta com a presença da mãe do Vitalik Buterin, que é uma. O Vitalik é o criador da rede Ethereum, né? E a mãe dele é uma cientista assim absurdamente competente. E eu acho que eles têm uma certa vantagem aí, porque é uma Layer 2 do projeto do filho dela, então ela conhece muitos detalhes disso. Né? Então eu vejo um potencial enorme para Metis, inclusive porque eles acabaram de levantar aí 100 milhões de dólares em fundo de investimento para investir no ecossistema deles. Então daqui a pouco a gente vai começar a ver muito projeto surgindo na Metis, que deve aumentar o valor da moeda e então entrar para uma DAC agora é mais fácil do que entrar na DAC depois. Interessante, quer dizer que criaram o voto distrital em cripto já, né? É, é bem isso. Agora, voltando um passo atrás nessa conversa, eu queria falar sobre Ethereum. A gente sabe que ano que vem tem muita expectativa em torno do Ethereum, tem uma atualização importante marcada ali para o meio do ano, que já vem acontecendo aos poucos, né? E aí essa grande unificação do Ethereum 2.0 com o Ethereum, enfim, na rede principal vai acontecer no meio do ano. E aí eu queria perguntar para vocês o que se pode esperar em termos práticos, em termos de adoção, de valorização. Será que ano que vem pode ser o ano do Ethereum? Cara, assim, eu tenho Ethereum já desde o ICO, eu comprei lá atrás, quando foi lançado, né? E eu tenho acompanhado bem de perto o Ethereum. Acho que tem uma expectativa enorme realmente com esse Ethereum 2.0. A minha visão é a seguinte: o Ethereum ele é vítima do próprio sucesso, né? Hoje todo mundo reclama que os fees são muito altos, que o próprio blockchain, se você faz o download do blockchain, ele é assim terabyte, mais de 1 terabyte de tamanho. Então, assim, é uma coisa bem inchada, mas é por causa do sucesso que ele conquistou, né? Agora, com o Ethereum 2.0 chegando, a expectativa é que, primeiro, que os FIIs, né, as taxas para fazer transferências, que hoje gira em torno assim de, sei lá, 30 até centenas de dólares para você fazer uma transferência, que torna inviável para muita gente usar DeFi, NFTs, games e assim por diante. Então, a expectativa é que reduza muito essas taxas. E uma consequência possível disso é que tem muitos concorrentes do Ethereum que se aproveitaram da situação do Ethereum estar inchado e devagar e com os FIIs altos para conquistar um lugar no mercado, né? Então, eu estou curioso para ver o que vai acontecer com esses concorrentes, assim que o Ethereum, se realmente o upgrade do Ethereum for bem sucedido, e for tudo que prometeram, e for ficar mais rápido, mais ágil e mais barato as transações, o que vai acontecer com esses concorrentes, né? Porque esse espaço tende a sumir. E Vinícius, será que o Ethereum vai ficar tão barato assim? Cara, eu concordo com o que o André falou. Eu acho que. Alex, perdão. Eu acho que a gente hoje tem um cenário para Ethereum muito promissor e, para dizer a verdade, na minha opinião, o evento mais importante da vida do Ethereum já aconteceu, que é
o atual momento que a gente vive no Ethereum, onde ele se tornou deflacionário de verdade, né? Você minerava Ethereum e você não tinha queima de Ethereum. Há poucas semanas atrás, né? Deve ter uns 2 meses e tal, a gente teve essa mudança, né? A gente agora, toda vez que uma transação é feita na rede Ethereum, você queima alguns Ethereums. Então, essas moedas não voltam. Então a gente vai começar a ver a moeda parar de sofrer aquela inflação que sofria antes e ter agora essa deflação. Eu acredito que ano que vem vai ser o ano do Ethereum em relação às outras moedas. Tá? Óbvio, o mercado agora está em queda, ele pode cair, a gente pode ver essa queda, mas eu estou dizendo em relação às outras moedas do mercado, eu já fui um cara muito cético sobre o Ethereum flipar o Bitcoin, né? O Bitcoin perder a dominância pro Ethereum. Hoje eu já não sou tanto assim, cara. Eu tô começando a acreditar, né? O Vitalik tá igual o Ronaldinho Gaúcho agora, falando, estão deixando a gente sonhar. Porque é um cenário possível, bem possível, e a moeda tende a valorizar quanto mais escassa ela for. Eu, Então, assim, eu concordo com isso, inclusive, eu estava minerando Ethereum, eu tinha aqui atrás, né, na sala onde eu tinha montado um minerador de Ethereum com GPU, né, com placa gráfica, que você consegue minerar Ethereum assim. E quando saiu o comentário do Vinícius, né, ele saiu uma proposta do Ethereum chamada EIP 1559, que fez com que tivesse essa queima de Ethereum para cada bloco que é gerado e tal. E aí, quando eu vi essa proposta e vi que que ia passar, eu vendi o meu minerador, porque uma das coisas também que está acontecendo é o Ethereum está virando de proof of work para proof of stake, que é o algoritmo que é usado para você validar as transações, né? E agora com o Ethereum 2.0 ele vai virar proof of stake, o que significa que você não vai mais ter mineração. Então todo mundo que está minerando Ethereum hoje vai ter que se desfazer das máquinas aí e, sei lá, minerar alguma outra coisa. E junto com isso vem essa ideia de você fazer o Ethereum ter um limite fixo do supply, e ele vai ficando cada vez mais raro. E não é à toa que, assim, para quem tem acompanhado, tem um trade que muita gente faz, que é o Ethereum Bitcoin, né? Você trade o Ethereum com Bitcoin. E se você vê um gráfico desde o começo desse ano, é uma linha reta para cima. Assim, o Ethereum está cada vez mais valorizado em relação ao Bitcoin. E realmente, pode ser que o Ethereum acabe flipando o Bitcoin, e o market cap do Ethereum fique maior do que o do Bitcoin, que é uma coisa que nunca aconteceu. Quase aconteceu lá em 2017, mas nunca chegou a acontecer. Mas pode ser que dessa vez aconteça. legal. E assim, levando em conta que tem uma perspectiva ótima para o Ethereum, mas pode ser que dê errado, né? Tudo depende desse mecanismo dar certo e tudo mais, e os concorrentes do Ethereum apostam nisso, talvez, para continuar crescendo. Nesses Ethereum Killers que existem hoje no mercado, o que vocês veem mais potencial para o ano que vem? Quais desses projetos que a gente conhece vocês veem mais potencial para o próximo ano? Vinícius, quer começar dessa vez? tá, posso começar. Olha, se a gente está falando de Layer 1, né, que é a primeira camada de blockchain, ele tem alguns competidores bem fortes. Assim, eu vou fazer algumas menções honrosas aí para Solana, a gente vai ter a própria Cardano trazendo as soluções dela, mas eu gostaria de focar na Elrond. A Elrond ela não é tão conhecida assim, ela subiu bastante recentemente, né? Mas a Elrond ela tá tendo um foco muito forte na experiência do usuário, tá facilitando a vida e a adoção, né, do usuário. Então, assim, eu vejo muito mais potencial na Elrond captar quem ainda não está em blockchain para utilizar o ecossistema deles. Foram lançados pela Binance, tem um suporte grandioso assim da corretora. Eles têm vários fundos de investimento, né? A Morningstar, outros fundos também grandes do mercado que investiram no ecossistema deles, então estão lançando projeto adoidado e alguns projetos até que tem muita conexão com o mainstream. Né? Eles estão agora aí, pode ser que eles consigam no futuro talvez uma licença de banco na Europa para poder facilitar a compra de criptomoeda por qualquer pessoa e, cara, acabaram de lançar o app deles e eu tô, assim, adorando. Eu fiquei impressionado, mas, claro, a gente
está falando de uma blockchain que ela é muito escalável, ela tem uma taxa de transação por segundo extremamente alta, né? E isso foi um problema que a gente viu na Solana. A Solana, que era muito promissora, sofreu aí no meio do ano um baque forte quando ela travou. A rede simplesmente não conseguiu dar conta, né? Então, ela já foi minha favorita, assim, aí eu comecei a não sentir mais tanta firmeza nela. Porque, infelizmente, você tem a prova de fogo. Ou vai ou não vai. Cara, assim, eu sou bem cético em relação a alguma moeda, esses Ethereum Killers, né? Eu não sou muito fã dessa. Eu gosto de ver inovação, sabe? Eu gosto de ver quando tem um use case novo, uma ideia diferente, uma coisa que me deixa assim mais excitado e que não tenha sido feita antes. Então, assim, realmente tem esses Ethereum Killers. Eu já vi tanto Ethereum Killer que os Ethereum Killers de hoje em dia, para mim, eles são parecidos com os de 5 anos atrás, 3 anos atrás, mas só com um nome diferente. Fazer algumas menções aqui, não sei quem lembra de Name, que era o Ethereum Killer, o Neo, que era um outro Ethereum Killer, EOS, né, que foi lançado também como Ethereum Killer. Os de hoje são esses aí, o Solana, o Cardano, acho que é talvez uma categoria um pouco separada, porque ele foi criado por Charles Hoskinson, que também foi um dos co-criadores do Ethereum, né? Mas assim, de forma geral, eu não tendo a acompanhar muito, assim, ser muito fã desses blockchains que a única ideia deles é tentar ser o Ethereum Killer. Agora, se o Ethereum realmente falhar, e vamos dizer que deu errado no lançamento lá do Ethereum 2.0, que eu, assim, sinceramente acho difícil, por causa tem muito dinheiro envolvido, tem muito developer, muito engenheiro, tem muito cientista trabalhando nisso, mas vamos dizer que por algum motivo não dê certo, eu acho que minha aposta ficaria com alguma blockchain que tenha sobrevivido durante um tempo maior, assim, provavelmente algo como assim Cardano, menos com algumas dessas mais novas que lançaram recentemente, mas mais alguma coisa que está há mais tempo mesmo. Vale até a pena eu adicionar aqui que realmente eu não acredito muito que exista um Ethereum Killer. Eu acho que é como você disse, há muitas moedas que vieram com esse discurso já se foram, já não estão mais nas top market caps, porque simplesmente não é um discurso que funciona. Eu acho que hoje você tem que ter alguns focos. Então, assim, a rede Ethereum ela falha em muitas coisas e ela tem sucesso em muitas outras coisas, né? Se você traz uma blockchain com um foco mais específico, né, você tem maiores chances de sucesso do que tentar competir com o Ethereum. Não vale a pena você competir. Hoje a gente fala muito de interoperabilidade, né? Interoperabilidade é você aceitar que existem outras redes e você trabalhar com essas redes, né, e fazer o que você faz de melhor e deixar elas fazerem o que elas fazem de melhor. Eu acho que se a gente olhar por esse ângulo, fica mais fácil. Não é uma guerra, é mais vamos trabalhar junto e ver onde a gente chega junto, entendeu? Sim. Você. ah, Desculpa, quer complementar, Alex? Não, não, eu estou só concordando aí, eu também tenho o mesmo sentimento, Aham. nesse mundo de cripto, né, o que importa é o tamanho do seu ecossistema. Isso aí é a medida principal. Então, assim, o jeito que eu penso sobre isso é o seguinte: se você vai lançar um projeto novo e você pode escolher entre lançar no Ethereum ou lançar numa outra rede que é muito menor, que tem menos gente, que tem menos carteira, que tem menos tudo, por que você lançaria na outra, né? Você vai querer lançar o seu projeto numa rede que vai ter o maior alcance possível. Então, meio que vira uma profecia que se autocompleta, né? Você tem uma rede que tem mais sucesso, porque ela tem mais sucesso, ela acaba atraindo mais gente e tem mais sucesso ainda. Então, assim, eu concordo aí com a observação de que o jeito que eu acho mais interessante de olhar para isso é falar assim, tudo bem, vamos ver aqui uma forma de cooperar ao invés de tentar matar, né? Porque acho que isso aí também não é a forma certa de approach esse mercado. Né? Acho que está todo mundo tentando criar coisa nova, tentando criar novos ecossistemas, novos usos e tal, e eu acho que me deixa muito mais excitado esse tipo de approach. O pessoal está comentando bastante aqui, já falaram de Cardano, a gente já comentou alguma coisa de Cardano, e também agora falaram da Luna, né, da Terra, que é também aí uma concorrente do Ethereum. Alex, você estava contando aqui pra gente antes nos bastidores, que também é dos projetos que lhe agrada. Você pode Assim, explicar um eu acho que pouco?
A Luna, o que eu achei interessante, voltando nesse assunto de que eu gosto de ver essas inovações, né? Eles têm essa ideia de stablecoins que são totalmente independentes, descentralizados, vamos dizer assim, né? Eles têm uma ideia lá que você pode, por exemplo, eles têm o UST, né? Em vez de ser o seu Tether ou o USDC, eles têm o UST, que é do Terra. E o jeito que funciona é que você tem que queimar a Luna, e o valor que você queimou de Luna é o valor que você gera do UST, e aí o negócio tem todo um sistema lá de autobalanceamento para ter certeza que mantém, né, o lastro com o dólar. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é interessante, porque realmente é uma necessidade. A gente tem visto aí, quem tem acompanhado o mercado sabe das dores aí do Tether, né? O Tether, ele continua sendo a stablecoin mais usada do mundo, mas o Tether está cheio assim de dúvidas se eles têm mesmo lastro que eles dizem que tem. Assim, eu mesmo, por exemplo, já não uso o Tether faz um tempo por conta disso. Então eu gosto assim de ver a ideia da Terra de poder lançar uma stablecoin que não dependa de uma entidade centralizada, né? Eu acho que é uma ideia muito boa, eu acho que tem futuro, sim. E não é à toa também que eu acho que Terra hoje está no top 10, né, de market cap. Legal. E já falando também sobre interoperabilidade, que vocês comentaram, ou seja, essa capacidade das blockchains conversarem, a gente tem alguns projetos que surgiram, e aí tem algum deles que vocês acham que é mais promissor para esse próximo ano? A gente está falando Alex, de Bom, interoperabilidade? assim, interoperabilidade. o Polkadot é um famoso, né, que todo mundo Eu ia falar conhece. isso. Assim, eu não tenho nenhum DOT, nunca comprei DOT, mas o projeto parece ser interessante, parece ter uma alta qualidade. Eu tenho o Polygon também, é um Layer 2, né, do Ethereum, ele permite também interoperabilidade. Cosmos é um que eu gosto muito também, com Tendermint. Eu cheguei a brincar lá, ele é feito para que você possa criar uma blockchain que já automaticamente conversa com todas as outras blockchains que usam o mesmo sistema, o Tendermint, né? E é interessante pra caramba, é complicado, mas acho que tem bastante potencial. Esses projetos que tentam unir em vez de separar, eu acho que tem um grande potencial. A gente já fala de interoperabilidade há alguns anos. Eu lembro que em 2017 esse conceito ficou muito famoso quando a OneChain, a Ion e a Icon fizeram a aliança da interoperabilidade, né? E isso trouxe ali um discurso maior sobre cooperação entre blockchains. A Polkadot realmente ela vem com esse discurso bem forte de trabalhar junto com as outras, né? Infelizmente eu não acompanho muito a Polkadot. O Alex falou, eu também não tenho DOT. Tive a oportunidade e não comprei, então eu meio que esqueci. Eu tenho alguns estresses pós-traumáticos aí de moedas que eu comprei e vendi cedo demais. E aí acaba que eu não acompanho mais tanto. Mas a gente hoje tem bridges, né? Acho que essa questão de interoperabilidade tem que evoluir bastante ainda nas blockchains, porque elas não são muito interoperáveis assim como elas dizem. Hoje você tem que fazer um bridge, que é mandar a moeda de uma rede para outra, e a coisa fica meio estranha e tal. Você paga uma taxa muito alta para fazer uma interação com uma outra rede. Eu tô achando interessante, tem carteira de blockchain, tipo MetaMask, XDeFi, chegando por aí, e corretora chegando por aí, descentralizada, que ela usa a liquidez de uma rede na outra. Então você consegue vender Bitcoin por Solana na rede Solana, entendeu? Então tem solução chegando aí que é bem interessante. Eu acho que é ali que vai começar essa questão da interoperabilidade. Vai começar mais na parte do trading mesmo, compra e venda de moeda, provisão de liquidez, e depois a gente vai ver isso ser efetivamente aplicado, né, para outros projetos, como jogos e projetos de DeFi mais comuns. Um exemplo disso aí que você falou é o próprio WBTC, né? Que é o Bitcoin, só que na rede Ethereum, né? É. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas qual que é o sentido disso, né? Mas aí, quando você começa a pensar em DeFi, aí você entende o sentido, porque você pode fazer DeFi com Bitcoin dentro da rede do Ethereum. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que é bem interessante, realmente. Tem muita coisa para fazer, assim, de interoperabilidade ainda, mas está bem no começo, realmente. Se você já tentou fazer isso no MetaMask, quem já fez viu como é que é sofrido, assim. Você fica o tempo inteiro pensando que você apertou o botão errado e que você vai perder os seus tokens. Então, acho que ele tem que evoluir bastante ainda.
Nossa, é verdade. Às vezes fazer o bridge dá um medo, que às vezes demora para compensar na outra rede, já dá um medo. Exato. Às vezes não, sempre. Até Então, hoje. então, avançando já um pouco mais para NFT, é, que é algo que começou e teve um boom aí no primeiro semestre, principalmente com arte digital e tudo mais, mas depois a gente viu que a aplicabilidade assim é muito maior do que isso, foi para jogo e também e metaverso também agora essa mais recente agora. Ah, os dois projetos de metaverso que usam muito NFT, os mais falados no momento, Sandbox e Decentraland, eles têm ainda uma sobrevida para o ano que vem? Como é que vocês avaliam esses projetos? Cara, assim, para ser bem sincero, eu não sou muito inteirado com esses dois projetos, mas, assim, de forma geral, o metaverso, assim, falando bem genericamente, tem um futuro, lógico, assim, gigante, eu acho, pela frente. Eu lembro que no começo do ano um amigo meu mandou um WhatsApp para mim e falou assim, cara, vamos comprar um zumbi juntos, a gente racha aqui. Eu falei, que você tá louco? Que comprar zumbi? Que é isso, um pixel ali? E me arrependi, porque hoje o negócio valorizou assim, umas 30 vezes, né? Eu devia ter comprado. Então, assim, assim, a gente não pode ignorar, porque essas são forças que estão acontecendo assim na indústria e que às vezes a gente olha pela primeira vez e fala, isso aqui eu acho que não entendi ou não vai dar certo, mas você tem que prestar atenção, ficar com a mente aberta, porque você nunca sabe, né? O metaverso é uma coisa que eu acho, pô, excitante pra caramba, você tem, como eu falei, empresas grandes por trás, e eu acho que a gente está só no começo. Isso aqui pode ser um negócio gigantesco, assim, para quem... eu tenho uma filha, ela joga muito Minecraft e coisas assim, né? Pô, você vê que para essa geração mais nova, às vezes um item virtual lá dentro do Minecraft vale mais do que um item de verdade aqui, né? Isso é antes de falar de NFT. Então, assim, eu vejo que realmente tem um potencial gigantesco. Quando a gente. Assim, eu também passei por essa de não comprar coisas que eu devia ter comprado. Tive a oportunidade de comprar CryptoPunks a preço de banana. A oportunidade de comprar Bored Apes a preço de banana também. Não comprei, fui otário. E aí, quando eu fui ver, Gary Vaynerchuk juntou todos os youtubers mais famosos do mundo numa ligação e mandou todo mundo comprar. E aí, pronto, explodiu. Cara, metaverso, NFT, tudo isso está, de certa forma, um pouco interligado numa nova forma da gente ver. A gente está saindo um pouco mais a gente está saindo um pouco do objeto e vindo para o virtual, né? Eu acho que o cenário de pandemia que a gente viveu e está vivendo, né? Mas a gente viveu com muito mais medo e pressão há poucos meses atrás, quando a gente estava no pico, né, das coisas, então a gente não saía de casa para nada. Hoje com vacina e tal tá melhorando, mas você não sair de casa, você não poder interagir com certos objetos lá fora, e aí você começa a ver alguma coisa trazendo, criando um mundo ali, né? A gente teve aquele jogo, não sei o que, Life. Acho que não era Real Life, Era Second Life. Second Life, isso. Eu lembro a gente bem teve desse Second jogo. Life, cara, onde as pessoas não era nem na blockchain, tá? Elas pagavam milhões por propriedade lá. Quando a gente fala do Decentraland, todo mundo aqui deve ter visto a notícia do cara que pagou 65 milhões de dólares numa pintura de NFT. E aí o pessoal foi perguntar pra ele, cara, mas você é maluco? Por que você comprou, né, por 65 milhões de dólares? Ele falou, cara, porque eu tenho um terreno na Decentraland, eu tô montando um museu lá. E aí, se alguém quisesse ver o quadro, né, pelo óculos de realidade virtual, vai ter que pagar o ingresso. Então, tipo, ele já tá pensando lá na frente, no museu que ele tá criando e tal, com os NFTs mais raros e tal. Então a gente tá tendo um movimento econômico, cara. A gente tá. Eu não tô brincando, eu já estou vendo pessoas de mercado imobiliário digital, sabe? Pessoas que são Sim. feras em real estate nos Estados Unidos entrando pesado nessas moedas. A Decentraland, né, a Mana, eu também desacreditei total nela. Eu sou muito bom em desacreditar em moeda que vai dar certo, tá? O Paulo sabe, eu tive 3 trilhões de Shiba Inu que eu vendi por $400. Se você fizer a conta disso hoje, eu choro. Mas a Mana, ela eu diria assim, eu vou fazer um exemplo, vou fazer uma comparação muito grotesca. Ela seria o Bitcoin do metaverso. Tá? A gente tem o Sandbox que é tipo assim, é quase um Ethereum do metaverso. Ele é mais novo, ele é mais rápido, é mais barato, ele sabe, tem
essas nuances aí, tipo, de inovação. A Mana continua, na minha opinião, sendo muito promissora. Eu desacreditei muito no passado, quando eu fui estudar recentemente, realmente a minha opinião mudou completamente. Sandbox está por aí. A gente tem o Victoria VR, que vai misturar agora jogo com NFT e metaverso. Se vocês viram aquele filme Jogador número 2, Player 2, não, Player 1, Player One, Ready Player One, isso. Que eles vivem num mundo onde tem jogos naquele mundo e missões. O que o pessoal da Victoria tá fazendo é exatamente a mesma coisa. Criar um mundo de metaverso que você tem terreno, tem tudo, mas você pode também ter os jogos e competir. Então, cara, metaverso é algo muito abrangente, assim, e muito promissor. A adoção, só pra finalizar, a adoção disso pelo mainstream, vindo do cara, tipo, do Zuckerberg, do Gary Vaynerchuk, que são pessoas que têm uma voz, que se eles falam oi, todo mundo responde oi no planeta, isso tem um impacto, sabe? Então, a adoção é muito facilitada quando vem de gente assim. E o metaverso tem muito a ver com jogo, né? Tem muita gente que acha que a gente vai entrar no metaverso por jogos e tudo mais. E a gente tem alguns promissores. Alguém escreveu aqui no chat, o Iago, falou sobre Atlas e Atlas Polis, que são esses tokens desse jogo aí da Solana, que, se eu não me engano, teve só um trailer, não sei se teve mais alguma coisa, mas assim, muita gente já considera promissor. Mas assim, não necessariamente desse. Que jogos vocês acham que seria promissores para o ano que vem? O que está no radar? Vinícius, quer começar? Beleza. Olha, Atlas, Star Atlas, né, é o nome do projeto. Aí tem a moeda Atlas e a moeda Polis. Eu participei do investimento na Star Atlas. É um projeto que eu acho que tem um potencial gigantesco, né? Hoje a preocupação desses projetos, tá, assim, só jogando o que eu tenho visto. A gente vê, por exemplo, o Axie Infinity, né? O Axie Infinity, ele é uma moeda extremamente valiosa hoje por causa do impacto que ela trouxe, porque eles têm uma geração de receita muito, muito alta, mas eles estão tendo um problema muito forte com a economia. A economia do jogo está sofrendo porque você ganha uma moeda chamada SLP. E a SLP está em queda constante porque todo mundo está jogando e vendendo SLP. Você não tem um ciclo, né? A economia não é cíclica, ela não faz uma redundância, ela não bate e fica voltando. Então esses projetos, Star Atlas, que deve lançar um jogo em 2D agora nos próximos meses, eu estava lá em Portugal esses dias, eu conversei com o time, e o jogo 3D mesmo, o metaverso, é só para daqui a uns 2, 3 anos, tá? Espere 3 anos, 4, conhecendo o desenvolvimento de jogo. Esses projetos estão se preocupando muito agora com a economia, porque eles estão olhando para o Axie Infinity e estão corrigindo o que o Axie fez errado. Né? O Axie ele cresceu muito, mas ele não pensou na economia ser o suficiente. Agora eles estão lá contratando economista pra caramba para resolver esse problema. A gente fala de jogo, Star Atlas eu acho muito promissor. O próprio Victoria VR, que eu estava falando, eu considero muito promissor, por conta dessa junção com o metaverso, então eles vão ter uma narrativa diferente. Jogo por jogo, eu vou ver Gods Unchained, que é da Coinbase hoje. Né? Tem muito jogo que está surgindo, muitos jogos têm uma vida útil aí de 4 meses, bem pouco. Se você for ver jogos promissores, tem que procurar aqueles que têm investidores pesados. Né? A Coinbase investiu no Gods Unchained, no Guilds of Guardians, a Star Atlas que o rapaz fez no comentário é investida pela FTX, Alameda Research, que basicamente é uma das maiores corretoras do mundo. Axie Infinity investido pela Binance. Então, assim, eles têm dinheiro para consertar o sistema. Joguinho que está saindo assim, tem vida útil rápida, é legal para fazer uma grana rápida, mas você não vai ver muita sobrevivência dessa galera. Tem muito hype, né? E onde tem hype tem muito aventureiro. Cara, eu tive conversando com um pessoal essa semana passada e eles no Brasil estão fazendo uma escolinha de Axie Infinity. Então, eu fiquei bem impressionado com isso. Assim, ele compra, né, o Axie para dar o direito de jogar, e aí ele treina jogadores, e aí ele fica com uma parte do lucro que é feito ali jogando, né? E tá dando super certo, ele tá com milhares de jogadores já, tem fila de espera para poder jogar com ele.
tá gerando uma receita assim, absurda. E foi uma coisa que me impressionou, porque eu não tinha ideia, né, que estava assim, nesse nível, assim, e é legal ver um projeto no Brasil, assim, eu sei que tem um projeto na Indonésia, bem conhecido também, que tem lá mais de 100 mil jogadores fazendo a mesma coisa, mas assim, esse tipo de coisa que me faz pensar que a gente está realmente no começo de uma mudança de paradigma, digamos assim, o pessoal começa a entrar cada vez mais nesse mundo virtual, né, eu falei lá, comentei da minha filha lá que joga Minecraft, eu lembro que ano passado ela pediu de presente de aniversário uma capa, e eu pensei assim, uma capa? Mas que capa, né? Me mostra essa capa. E na verdade era uma capa para usar no bonequinho lá do Minecraft. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que tem um potencial gigante, e assim, o Axie Infinity hoje é o maior, né? Não tenho o que dizer, o token está super valorizado, talvez seja hype, mas assim, o que eu tenho visto é que realmente tem substância por trás, assim, tem interesse, tem muita gente jogando, e está crescendo. Até adicionando aí no que você está falando, questão das escolinhas, né, cara? A gente tem escolinhas, tem guildas, né? Guildas são um conjunto de escolinhas para vários jogos, né? Eu mesmo tenho a minha escolinha, guilda, porque como foi apresentado, sou investidor anjo, então eu invisto nesses projetos de jogos, né? Eu tenho Axis de Axie Infinity, tenho naves no Star Atlas, agora comprando aí Genopets e outros jogos que estão vindo. Para trazer esses jogos para o Brasil. O Brasil hoje, né, assim, se a gente for lá na estatística, ele é um dos melhores países para a modalidade Play to Earn, tá? A gente está em quarto lugar no ranking de desemprego mundial. E se você olhar, por exemplo, o que o X-Infinity tem feito para alguns países, na Indonésia e alguns países ali na parte da África, próxima ali do Oriente Médio, você vai ver a economia de alguns países mudando completamente. Cara, no Suriname, você tem guildas no Suriname e as pessoas estão, pela primeira vez na vida, tendo acesso a coisas básicas porque elas estão jogando videogame. Então aquela coisa assim, tipo, quando a gente era pequeno, né, que a professora falava que a gente nunca ia andar com a calculadora no bolso, hoje a gente anda com o celular. Antigamente, quando mamãe e vovó falavam que a gente não ia ganhar nada jogando videogame, a coisa hoje é muito diferente, né? A gente tá vendo uma evolução aí como nunca vista antes. E eu não sei onde isso vai parar, cara, mas eu tô bem animado pro que tá vindo pro futuro. Nossa, teve alguém que falou aqui nos comentários que tem trauma desse nome Atlas, né? Quem acompanha o mercado há um tempo sabe que foi uma empresa que deu uma dor de cabeça aí, mas vamos avançando. O Vinícius comentou agora há pouco que é importante a gente olhar para. Coitado Bom, ele não colocou o nome dele aqui, né? Mas enfim. Espero que ele não tenha perdido dinheiro. O Vinícius comentou agora há pouco que é importante a gente prestar atenção naquele projeto que tem investimento de grandes empresas e tudo mais. E o Iago comentou da Tesos. Hoje a Ubisoft, se não me engano, ou ontem, aliás, a Ubisoft falou que entrou no mercado de NFT, vai começar a lançar, enfim, itens digitais NFT emitidos na rede da Tesos. É um projeto que está no radar de vocês? Como é que vocês avaliariam? Quem quer começar? Olha, Tesos não é um projeto que eu tenho tanto conhecimento sobre, tá? Eu ouvi um burburinho, tá, sobre isso lá na Solana Breakpoint, de algumas redes, né? Algorand também tá começando a ter uma adoção maior de instituições. Então, o que eu acredito é que talvez a Ubisoft ela tá aproveitando um momento onde ela pode ser uma investidora pesada de um ecossistema, né, e começar a fazer as coisas por lá. Eu acho que se ela lançasse o NFT na Tesos, na Solana, daria no mesmo, sabe? Claro, na rede Ethereum fica um pouco mais caro hoje em dia, mas a gente tem Layer 2. Mas assim, tratando-se de NFT especificamente, a não ser que tenha um caso de uso muito específico que a rede Tesos permite, eu não. Assim, eu acho que é mais uma jogada de você investir no ecossistema. Talvez eles estejam fazendo algo muito bom para o futuro, contaram para a Ubisoft está investindo. Eu acho assim, a impressão que eu tenho da Tesos, ela existe há um tempo já, né? E eu já sempre, assim, já terceira ou quarta vez que eu escuto deles fazendo uma parceria com uma empresa privada, né? Então,
a impressão que eu tenho é que eles devem ter alguém lá dentro muito bom de business development, assim, que consegue fazer parceria com empresas e tal. Mas voltando para aquele assunto lá, para mim o que importa é o tamanho do ecossistema, quantos developers tem, esse tipo de coisa, e não se você tem uma empresa que está fazendo alguma coisa naquela blockchain especificamente, né? Então, também não está no meu radar, não tenho nenhum Tesos. Eu acho que, assim, não tem nada na Tesos que eu tenha visto que me chamou muito a atenção. É certo. O pessoal está perguntando aqui, o Diego, perguntando para explicar o que que significa aquela sigla DAC que você mencionou, Vinícius. DAC. Tá, não, tô vendo aqui, a pergunta dele é qual a sigla da moeda que a gente falou. Ah, É é, METIS, METIS. isso, METIS desculpa. DAO era o nome deles, era DAO antes, aí eles mudaram para o conceito de DAC, e aí eles hoje são só METIS, né, o projeto. E é isso, esse é o nome da moeda que foi falado. DAC Certo. é comunidade, é tipo uma comunidade descentralizada. DAO é uma organização descentralizada. A gente está falando muito sobre coisas muito novas, metaverso, NFT e tudo mais, mas ali nas cabeças de market cap, né, de valorização de mercado, a gente tem uma moeda de corretora. E aí algumas outras já tentaram também fazer a mesma coisa, né, lançar sua moeda, ainda não tiveram o mesmo sucesso da BNB, né, que é a terceira mais valorizada no mercado hoje. Vocês acham que ainda tem espaço para criptomoeda de corretora no próximo ano? Cara, assim, a Binance é muito boa de promover os próprios produtos, né? Assim, e realmente é impressionante lá, o CZ é um cara muito bom. BNB tá aí nos top 10. Eu acho assim, o FTX é uma outra corretora que está seguindo o caminho do Binance, assim, em questão de como atrair usuário, eles têm um produto muito bom. Eles têm o token deles, né? Eu acho que é o FTT. Esse pode ser um que pode chegar no nível do Binance também. As outras todas, assim, de exchange mesmo, de corretora, não tem nenhuma outra no meu radar que eu pense assim, que talvez possa chegar nos top 10. A única realmente que talvez tenha uma chance é o FTT. Quando a Legal. gente fala de moedas de corretora, né, a gente tem a FTT, ela para mim é uma das mais promissoras também. O Sam, ele, diferente do CZ, ele trabalha muito perto das organizações regulatórias, né? Hoje o CZ ele tem uma grande influência, mas eu acho que isso vem diminuindo pouco a pouco, né? A Binance ainda é a rainha das corretoras, com um ecossistema gigantesco. Eles têm a própria rede deles lá, que também alimenta, né, o ecossistema. Eles colocam o BNB como colateral, né? A gente tem os produtos da Binance, tudo isso que gera receita para Binance, gera recompra da moeda, gera queima da moeda, diminui o suprimento, né? Eles estão hoje estão aí com 96 bilhões de tamanho de mercado, mas a gente tem algumas outras que estão chegando, moedas de corretora centralizada, beleza, mas por exemplo, a Uniswap é uma moeda de corretora descentralizada, né? E ela também tem um modelo onde com o tempo ela só vai subir. DYDX também é uma moeda muito interessante, mas me parece que ela é inflacionária, né? O token da FTX para mim é um dos mais promissores também, justamente porque eu acho que o SAM vai ter um sucesso maior com as organizações regulatórias, e isso vai trazer para ele um mercado um pouco maior e de investidores que querem uma corretora para confiar. Hoje é muito difícil você confiar. Só um momento. A minha. Ela achou que eu tava falando com ela. A gente vai ter. A gente tem hoje muitos investidores que não entram nessas corretoras centralizadas, eles esperam, por exemplo, sair um ETF, porque eles não confiam muito nisso. Então eles preferem comprar na bolsa de valores porque é mais seguro. Então, quem tá para mim mais próximo de ser quem vai trazer a segurança é o Sam da Alameda, dono da FTX. Mas a gente tem também a Crypto.com, né, cara? Crypto.com aí, que subiu a Bem lembrado. níveis absurdos. E é uma corretora, eles vão ter cartão de crédito agora pela Visa, sabe? Você vai gastar sua cripto
em qualquer lugar e eles convertem na hora para você. Então, tem alguns contenders aí no ano que vem. Não acho que a Binance vai perder a dominância deles tão cedo, mas pro futuro, onde tudo segue para um caminho regulado, eu acho que em corretoras descentralizadas, pelo menos, a FTX tem um potencial maior. No descentralizado, Uniswap, por enquanto, continua sendo dominante. Sim, concordo. Legal. O Silvasser Pacheco de Souza comentou sobre a Loopring, que é uma que também subiu aí nos últimos tempos agora, tem uma tecnologia nova e que empolgou um pouco. Inclusive, se eu não estou enganado, o Vitalik Buterin divulgou um paper esses dias falando dessa tecnologia e falando sobre o endgame do Ethereum. Não necessariamente sobre esse projeto, mas independente se o Ethereum, mesmo que o Ethereum dê certo, vocês veem espaço para criptomoedas, para projetos que usam esse tipo de tecnologia que vá se aliar ao Ethereum, como uma maneira também de se expor a essa eventual valorização, o sucesso do Ethereum, ou seja, o investidor pode, do ponto de vista de investimento, o usuário pode se expor ao Ethereum, mas também seria legal também enfim, acessar esses outros ativos que acabam se aproveitando do sucesso do Ethereum? Assim, eu acho que depende, eu não conheço esse projeto, mas depende de como que ele extrai valor do Ethereum. Se ele for bem conectado de uma forma que se o Ethereum subir, ele sobe também, aí com certeza sim. E muitas vezes pode ser até que suba, de certa forma, ele sobe mais rápido do que o Ethereum. Eu não sei, teria que ver aí esse projeto específico, como que é feito o tokenomics dele lá. Eu acho que a grande vantagem da Loop Ring foi essa mudança que eles fizeram para a nova tecnologia do ZK Rollup do Ethereum. Né? A gente tem a capacidade de transações rápidas, de baixo custo. Eles estão basicamente mostrando o que pode vir no futuro para o Ethereum 2.0 aí, com taxas menores, uma capacidade maior da rede. Em relação ao projeto em si, da Loop Ring, eu acho que ela é uma Layer 2 com potencial, assim como é a Metis, né? Só que ela entrou nos olhos de todo mundo porque o Vitalik comentou dela, né? E eles foram um dos primeiros aí a trazer essa versão de rede com o ZK Rollup, né? Que inclusive a Metis não tem. Então eles estão um pouco à frente da Metis nesse quesito. Eu acho que no final as Layer 2 ainda tem que se... As segundas camadas da rede Ethereum ainda tem que se provar, tá? A gente... recentemente eu tive problemas com a rede da Polygon, por exemplo, e aí a gente vai analisar tecnicamente e percebe que não é tão bonito assim como é propagado, né? Então eu acho que as Layer 2 a gente ainda tem uma prova de fogo para elas vindo, e eu acho que não dá muito para dizer qual é o futuro de algumas moedas, mas que a rede Ethereum se beneficia absurdamente de ter projetos como esse, não tem dúvida, porque eles ajudam na evolução da rede. Uma questão também de Layer 2 de novo, voltando para aquela ideia do Ethereum 2.0, né? Assim, hoje elas estão em demanda porque como o Ethereum está entupido e as transações são muito caras, aí você acaba usando o Layer 2 para facilitar. E aí uma outra questão quando o Ethereum 2.0 for lançado, eu fico aqui pensando como é que vai ser o impacto disso nas Layer 2, né? Porque se todo mundo agora consegue usar o Ethereum 2.0 sem precisar de Layer 2, então o que vai acontecer com as Layer 2? Isso é uma coisa para... Acho que é como diria Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. a gente vai ver aí realmente um sofrimento dessas Layer 2 em continuarem relevantes, eu diria, né? Elas vão ter que trazer alguma coisa nova. A Layer 2 ela surgiu como uma inovação da rede Ethereum para você facilitar algo que o Ethereum sofria em fazer. Né? Eu acho que o Ethereum ainda vai ter algumas falhas na versão 2.0 que as Layer 2 vão tentar trazer como inovação para eles. Então, o trabalho deles é inovar para o Ethereum chegar depois, implementar e voltar a ser a mais relevante moeda. Que eu, assim, na minha opinião, depois, tudo bem, a história do Bitcoin, tudo que o Bitcoin fez pela gente,
Mas se a gente tira o Bitcoin dessa equação, o Ethereum até hoje é a moeda mais relevante da história de blockchain. Sabe? Trouxeram inúmeras inovações e continuam trazendo, tem uma comunidade gigante. Pessoal, é open source, então o pessoal. Você tem milhares ou milhões, eu nem sei quantos desenvolvedores na comunidade deles, sabe? Então é tipo quando a gente fala de Linux, que tem comunidades gigantescas, então por isso que é um sistema tão bom para desenvolvedores, porque são eles que estão pensando naquilo e tal. Eu acho que Layer 2 pode sofrer aí no futuro. Eu concordo com o Alex aí que a gente pode ver um sofrimento aí delas por conta do próprio Ethereum. Legal. Pessoal, a gente está, infelizmente, chegando no nosso limite de tempo. Eu queria já agradecer vocês pela presença, mas dar ainda um espacinho para algumas considerações finais, de repente tentar resumir um pouco sobre o que projeto para o ano que vem. Quer começar, Alex? Cara, sim, vamos lá. Eu acho que, pô, eu estou bem animado com cripto em geral. Pô, eu estou nesse mercado desde 2013, então, quando eu comecei lá atrás só existia Bitcoin, e imaginar assim que no futuro a gente estaria onde está hoje, com jogos, com Layer 2, com tudo isso que a gente tem, né? Sistema de sharing de Wi-Fi, Ethereum com smart contract, imagina isso aí. Se você me falasse isso em 2013, eu não ia acreditar. Eu acho que esse ano agora, depois de 2020, a gente teve aquela queda, né, de cripto, assim, de todos os mercados em geral, e desde então a gente tem pegado fogo, assim, na Parfin eu tenho visto muito isso, a gente atende clientes institucionais, né, então são fundos, bancos, tal, a gente tem visto uma adoção, assim, absurda, estamos falando com muita gente, tanto no Brasil quanto fora, tem bancos grandes querendo entrar nesse mercado de cripto, para oferecer todo tipo de serviço. Aqui na Inglaterra, né, eu estou na Inglaterra, aliás, acho que eu nem comecei a comentar, mas aqui a gente tem esse banco chamado Revolut, e você consegue comprar e vender Bitcoin de dentro do banco, já do app deles. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo que eu acho que o futuro assim, muito mais excitante, ainda estou super animado com isso. Todos que a gente falou agora, DeFi, toda a parte de gaming, o Ethereum 2.0 que vai sair ano que vem, esse negócio de DAO que a gente estava conversando antes também, isso aí está só no começo, metaverso. Eu vi que tinha uma pergunta perguntando isso de regulação. Isso vai acontecer, a gente tem acompanhado bem de perto o movimento nos Estados Unidos, na Europa também, no Brasil. Cada vez mais vai ter regulação, que é uma coisa boa, tá? Porque a regulação atrai o institucional e o institucional puxa o preço, a usabilidade, tudo isso. Então, assim, eu estou bem animado com o mercado de cripto, eu acho que o futuro é brilhante e mal posso esperar para ver o que vai acontecer nos próximos 5 a 8 anos aí. Então, acho que, pô, a única coisa assim, que me preocupa às vezes é a conexão do mercado de cripto em geral com o mercado tradicional, que dependendo do que acontece, num pode puxar o outro, mas fora isso, acho que no longo prazo estou muito animado com cripto em geral. Legal, Vinícius. Bem, nas considerações finais, eu acho que eu vou numa rota de falar sobre responsabilidade nesse momento, né? A gente está vendo o mercado hoje tendo algumas quedas, recentemente está tendo algumas quedas. Para quem está entrando agora em cripto, tá? Entenda, cara, vocês ouviram falar de alguns projetos, ouviram o Alex falar de alguns projetos, todos muito legais, todos bem promissores, mas vamos ficar atentos para também não nos afobarmos demais, né, no mercado. A gente tá numa subida muito forte, mas essa subida pode acabar a qualquer momento, então quando for entrar em cripto, vamos entrar com responsabilidade, entrar devagar, né, buscar entender bem onde a gente está colocando o nosso pé, porque da noite pro dia as coisas podem mudar, né? Então, até a questão da queda geralmente é oportunidade de compra para muita gente, né? Mas tem um meme, né, que eu comprei o fundo, né? E aí você compra o fundo da moeda e ela sobe. Mas tem um meme que eu comprei o fundo, aí eu comprei o próximo fundo, e eu comprei o próximo fundo, e o próximo fundo. Então, vamos vou tentar trazer um pouquinho desse call aí pra galera. Gente, esses projetos que eu falei são bem interessantes. Observe bem o momento que você quer
estudar e que você quer investir em coisas, tá? A gente tem muito tempo pela frente para entrar no mercado. Estuda bastante antes, porque você não vai se arrepender. Se você tiver estudo, se tiver conhecimento, sabe? Cara, o que eu mais gostei aqui é que eu e o Alex, que a gente já tá... A gente chegou quando tudo era mato, né? A gente já tá igual o vô e vó que olha a criança mexendo no tablet e fala: que é isso que eu nunca vi isso na minha vida? A gente tá olhando as moedas, umas blockchains, um negocinho, a gente tá falando, cara, não sei nem o que é isso. E aí a coisa tá explodindo. Então, tem que estudar, tem que correr atrás de informação e ser bem responsável nessa hora. Então, vamos com calma e estuda. Cara, eu lembro, só para finalizar aqui, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi bem no começo lá tinha aquele fórum, Bitcoin Talk, né? Todo mundo estava naquele fórum. E em cima eles colocavam bem grande assim: nunca invista mais do que você está disposto a perder. Eu acho que isso é uma coisa que é uma mensagem que ficou comigo, e eu acho que é importante, só reforçando o teu ponto, concordo totalmente com tudo que você está falando aí, Vinícius, e eu acho que a gente tem que manter a calma, e se você vai investir, invista de uma forma que pense o seguinte: se você perder aquele dinheiro, isso não vai te afetar, não vai afetar a tua vida, você não vai ficar sem comer porque você perdeu aquele dinheiro. Isso é muito importante. Um jeito legal de você entrar em cripto, às vezes hoje tem até aplicativo dando cashback em Bitcoin, sabe? Vai acumulando ali, vai fazendo algumas coisas assim, não investe mais o que você está disposto a perder e vai devagar, porque até o que você está disposto a perder, vamos supor, eu tenho 10 reais que estou disposto a perder, eu vou botar R$1 por mês, porque no final, se o mercado cair, eu fiz uma média ali, eu estou no meio do caminho, na hora que subir metade, eu já estou de boa. Isso é uma das estratégias mais bem sucedidas em cripto. Vai comprando um pouquinho de tempo em tempo, que no final, cara, se você olhar o gráfico o gráfico de cripto em geral, mas de Bitcoin, ele tá sempre numa subida desde que ele lançou. Se você ficar comprando um pouquinho em pouquinho assim, você pode pegar no topo. Quando chegar lá no fundo, você vai estar na metade do caminho. E aí é só alegria. Nossa, muito legal o nosso papo. Infelizmente já acabou o nosso tempo, mas enfim, esse assunto eu acho que vai rolar muito. Eu espero ter vocês de novo aqui em outras oportunidades. Enfim, agradecendo muito a presença de vocês e, claro, lembrar o pessoal que está assistindo. Primeiro, agradecer também por estar assistindo a gente e lembrar para, por favor, curtir o vídeo, compartilhar também com os amigos. Eu acho que tem muita gente que pode se beneficiar de tanta dica que a gente deu aqui hoje. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas não esquece de também ler nossas matérias lá no infomoney.com.br. A gente vai trazer um resumo dessa live, outros especialistas que a gente vai comentar, vai sair matéria sobre as criptos mais promissoras para o ano que vem. Bom, e também a gente tem mais um monte de conteúdo legal sobre criptos por lá. Bom, eu espero vocês na próxima live. Até mais.